Olá, paz do Senhor, estamos iniciando mais um EBD em Síntese, podcast Momento Pedagógico, esse espaço que é destinado a dicas pedagógicas para enriquecer a sua aula de EBD. Nós, nesse espaço, como vocês já sabem, tratamos especificamente da lição de juvenis, que tem como um tema uma viagem pelo Antigo Testamento. E nessa viagem que estamos fazendo, nesse percurso que estamos fazendo pelo Antigo Testamento, chegamos aqui até a lição de número 6. E nessa lição de número 6 estou grato aqui com a presença do nosso irmão Lucas Vitor. Pai do Senhor, Lucas. A paz do seu irmão Paulo, a paz do Senhor a todos os professores, muito bom estar aqui com vocês novamente. Vamos continuar aprendendo aqui com a graça de Deus. Amém. A lição de número 6 tem como título O Tempo dos Juízes. É um tema bem interessante e a lição nos apresenta três objetivos. O primeiro, salientar o ciclo de desobediência e arrependimento do povo durante o período dos juízes. Objetivo número 2, mostrar alguns juízes que se destacaram em sua missão de orientar o povo. E objetivo número 3, enfatizar a relevância da atuação de Samuel na história de Israel. Esses são os objetivos que permeiam a nossa lição de número 6. E desde pronto eu pergunto, Lucas, que dica valiosa você traz aqui para nós, para os nossos professores e alunos que estão sempre conectados conosco? Amém, graças a Deus. Queridos professores e alunos, essa é uma lição muito rica, extremamente necessária para os alunos, porque ela vai tratar de um período específico, não é, da história do povo de Deus, que tem que ser muito bem entendido e compreendido pela sala. Então, eu tenho aqui uma dinâmica, mas antes da dinâmica, eu tenho dois adendos para o professor. O primeiro deles é que o professor, ele precisa, nessa lição, tentar se apegar ao quadro geral, porque o livro dos juízes é um livro grande, um livro com muitos recortes, mas o professor nessa lição ele precisa se apegar bem ao quadro geral e pontuar com muita ênfase, com muito cuidado, algumas questões específicas, como, por exemplo, o enfoque em alguns juízes, que a própria lição ela vai trazer. Então, o professor precisa estar sempre contemplando esse quadro geral para ele não se perder em pontos muito específicos, como eu havia dito já nas dicas passadas. Em um segundo momento, também eu acho importante o professor, durante a sua exposição, ele frisar um pouco sobre a questão do relativismo, até para compreender o primeiro tópico que a lição coloca como um dos objetivos, que é o ciclo de desobediência. O professor pode fazer isso citando o último versículo do último capítulo do livro de Juízes, que diz que naquele tempo não existia rei ainda e que cada um fazia o que achava que era reto aos seus próprios olhos, cada um agia da maneira como achava que era a correta. Então, o professor fazer esse enfoque nesse período muito relativístico que existia nesse tempo, cada um fazia aquilo que achava correto, e por isso que Deus precisava levantar os juízes, né, como para libertar o povo, mas também como uma referência para eles. E é pensando nessa questão da referência que eu proponho uma dinâmica para o professor utilizar em sala de aula, que é bem simples, o professor vai pegar um objeto e ele vai esconder esse objeto lá dentro da sala dele. E ele vai esconder assim, bem escondido mesmo, em um lugar, em um local onde ele tem assim, certeza quase que absoluta que ninguém vai achar. E ele vai, quando os alunos chegarem, ele vai dizer, ó, tem um objeto escondido, vocês vão precisar encontrar esse objeto. Se vocês conseguirem encontrar esse objeto sem auxílio, sem ajuda, vocês vão ganhar, sei lá, 2 caixas de chocolate, por exemplo. Você coloca um prêmio assim bem alto. Aí você deixa eles tentarem. Quando você vê que eles não vão conseguir mais ir além, alguns talvez até peçam já uma desistência aí, professor, não consigo, vou precisar de ajuda. Aí você diz assim: se tiver ajuda, o prêmio vai ser menor. Você diz isso só para dar uma incentivada neles. Aí, quando eles pedirem ajuda, solicitarem ajuda, aí você vai apresentar um mapa. Você mesmo, professor, pode escrever um mapa com orientações simples, escritas. Por exemplo, olhe atrás de objeto tal, em cima de tal coisa. Um exemplo, né? Bem simples mesmo. E eles vão se orientar por esse mapa, vão seguir esse mapa e vão aí achar o objeto. Após achar o objeto, né, você vai e premia todos ali, todos que participaram. Qual é o objetivo disso? É perceber que se não houver uma referência, se não houver um ponto de apoio, uma certa
um ponto ali onde você possa se orientar, vai ficar muito difícil você achar a direção correta. E esse é o tempo, esse é o momento dos juízes. Eles não têm uma referência, muitas vezes, eles não têm alguém que eles possam ver, entender, dizer assim, essa é a direção correta a se seguir. A gente precisa seguir essa orientação. E por isso, cada um procura aquilo que acha melhor, faz aquilo que é do agrado do seu coração e, no final das contas, acaba desagradando a Deus. Então, o professor, com essa dinâmica, eu acredito que ele consegue ressaltar bem esse momento, né? E a importância de ter, de fato, referências, líderes, né? No caso aqui, no tempo dos juízes, os próprios juízes, para orientar, dirigir, não é, aquele povo e também a própria sua classe ali, para cumprir a vontade do Senhor. Amém, Lucas. Que dica valiosa. É importante fazer essa relação com esse tema tão atual que nós temos, que é o relativismo, né? Nós vemos que eles relativizavam, né? Lá cada um fazia segundo o seu coração, e hoje também temos essa dinâmica na nossa sociedade que tende a invadir as nossas igrejas. Então, uma dica muito valiosa. A minha dica para os professores nessa aula sobre os juízes, eu trouxe um material, e aqui eu vou mostrar para vocês esse material, onde eu achei, e esse material, acho que já está aparecendo aí em tela, certo? Aí, chegou aí, né, Lucas? Brothers Chegou agora, Paulo. Brother Bíblia. E aí, nesse Brother Bíblia, eu abri, eu achei em várias partes na internet, navegando. Entretanto, no Facebook dele é o que tem uma linha de sequência. Então, se você tiver a oportunidade, entra lá no do Facebook dele, Brother Bíblia, e você vai poder perceber essa sequência. Qual é a minha dica? Se você tiver a disponibilidade, imprime e leva para colar lá na parede da tua sala, durante a tua aula, porque isso vai ser muito chamativo para os seus juvenis. Se você não tiver a condição de imprimir, entre em contato com o superintendente da escola dominical, ele faz a ponte ali com o secretário ou com o pastor e pede autorização para imprimir na igreja. Se não for o caso de a igreja tiver a condição de fazer essas impressões, você se articula com o superintendente ou com o pastor ou com alguém da congregação para ver a possibilidade de imprimir os materiais. É muito importante a gente, como professor, né, estar investindo, né, e a igreja também está investindo na nossa aula de EBD. Então, acho que isso é um material muito rico e vai ser, acredito que se vocês usarem, vai ser bem chamativo para os alunos de vocês. Então, o primeiro quadro aí vai ser um quadro, né, de um contexto geral sobre os juízes, e à medida que você vai passando, ele tem os cards, aí ele fala aí de Otoniel, traz um resumo, cita quem era o inimigo e quanto tempo de paz durou o governo, aí tem Eude, né, lá com a questão do rei Eglon, tem Sangar, Débora, né? Aí vai ter Gideão. Então, ele tem os cards dos juízes e em cima de cada um você pode fazer a sua abordagem com o tema. A lição traz aí uma perspectiva em cima de Gideão. Fala também especificamente sobre Sansão, tá aí também o card sobre Sansão. Então, eu acho muito interessante que você leve, porque você consegue enriquecer a sua aula de EBD. Por fim, nós temos também aí o juiz, profeta também Samuel, que ele é esse elo de transição entre o período dos juízes e a monarquia de Israel. É ele que vai estar aí nesse período de transição, até porque quando chegar na próxima aula, vamos perceber que é ele que unge o primeiro rei de Israel, né? Até tem um texto famoso que o povo pede o rei a Deus e ele fica triste. E Deus diz a ele: olha, Samuel, não estou rejeitando a você, mas a mim. E esse é o percurso das nossas próximas aulas. Mas eu acredito que esses cards são bem interessantes para você, professor, utilizar na sua sala de aula. Vai tornar a sua sala de aula mais interativa, mais dinâmica.
os alunos vão poder ver ali, perceber, eles vão poder também trazer informações adicionais e ali vai ter um crescimento, eu acredito, no aprendizado. Então, essa é a minha dica que eu trago aqui para essa aula de número 6, o tempo dos juízes. Não esqueça, brother. Agora, eu disse não esqueça, mas eu acabei Brother esquecendo, é Bíblia. brother Bíblia. Brother Bíblia, não esqueça como eu. Lucas. Amém. Paulo falou sobre você ter essa tentar aí esses meios, não é, de fazer isso possível, de fazer isso acontecer, de levar esse material. E a minha última palavra aqui de encerramento dessa dica é para os professores justamente ter essa proatividade. Às vezes você não vai conseguir ali dos seus próprios recursos desenvolver uma dica, né? Porque às vezes é custoso. Mas o professor precisa ter esse cuidado, essa proatividade, conversa com seu pastor, converse com seu superintendente, tenta chegar em um consenso, porque tudo isso é para a obra do Senhor. Eu acredito que se você se esforçar ali conversando, orando, pedindo a direção de Deus, dá tudo certo. E a palavra, Lucas, que sempre você usa aqui, né, que é o planejamento, né? Sempre Exatamente. planejando, antecipando as ações. Eu acredito que a sua aula de EBD vai ser riquíssima. Se inscreva, curta o nosso canal e estaremos aqui na próxima lição de EBD, nesse percurso que estamos fazendo, nessa viagem que estamos fazendo pelo Antigo Testamento. A paz do Senhor e até mais.